abandonamos o pensamento de que o homem, em sua vaidade, seja sábio, pois ele é como um asno selvagem. E fazemos uma solene exclamação: nasci ontem e nada sei. Nenhum assunto de contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos acerca de Deus. Contudo, ao mesmo tempo em que o assunto humilha a mente, ele também a desenvolve. O mais excelente estudo para desenvolver a alma é a ciência de Cristo e ele crucificado. E o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada aumentará mais o intelecto, nada enaltecerá mais toda a alma do homem, quanto uma investigação devota, diligente e continuada do grande assunto da divindade. E ao mesmo tempo em que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Existe, ao contemplar Cristo, um bálsamo para cada ferida. Ao refletir sobre o Pai, ao fim de toda tristeza. E na influência do Espírito Santo, há um bálsamo para cada chaga. Deseja cessar o seu pesar? Deseja suprimir suas preocupações? Então vá e mergulhe no mais profundo mar da divindade. Perca-se em sua imensidão, e você sairá como de um sofá de descanso, revigorado e fortalecido. Eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas de tristeza e de dor, trazer paz para os ventos da provação, como uma meditação piedosa sobre a divindade. Spurgeon escreveu isso quando era bem jovem. E depois se tornou aí um grande pregador, o príncipe dos pregadores, falando da importância de conhecer o nosso Deus. Oséias 6,3 diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 3, é o versículo que a gente vai iniciar. Ele fala o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. É extremamente importante para nós ser diligentes nessa busca, conhecer o Senhor. Mas o que é isso? O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é saber sobre Deus ou tem mais coisas envolvidas aí? E por que é importante o conhecimento do nosso Criador? A primeira questão é sobre a possibilidade de se conhecer a Deus. Só existe uma forma de conhecer a Deus. Uma. Através do próprio Deus. Pela forma como Ele decidiu se revelar a nós. A única forma de conhecê-lo é pela graça, bondade, humildade, simplicidade do nosso Deus em permitir ser conhecido. A causa de muita confusão quando se trata de Deus e a causa de muitas pessoas terem ideias errôneas de Deus e a causa de ter muitas religiões no mundo se dá exatamente porque as pessoas se afastam daquilo que Deus se mostrou. A queda da humanidade trouxe efeitos na mentalidade humana. Todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso afeta o intelecto, a vontade, a vida, os pensamentos, as ideias, as inclinações, os desejos, as intuições. Toda constituição humana foi afetada por causa da queda do primeiro casal, Adão e Eva. É assim que a Bíblia diz acerca de toda a dificuldade que nós temos para se encontrar e para conhecer
o Deus único e verdadeiro. Foi lido esses textos na semana passada e eu vou ler mais uma vez. Olha o que 1 Coríntios 1, 21 diz. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. Ninguém conhece a Deus pelo seu próprio entendimento. Só é possível conhecer a Deus pela revelação que Ele faz de si próprio. Ele que tem que se mostrar. Embora a criação manifeste a glória de Deus, o pecado obscurece o coração humano, levando-o a distorcer a verdade e adorar a criatura. Esse texto também foi lido a semana passada, mas eu preciso ler mais uma vez para ficar muito claro que a nossa mente foi obscurecida, a nossa mente foi deturpada devido à pecaminosidade do primeiro casal. Isso só é resgatado pela graça de Jesus. A única forma da nossa mente ser transformada, ser mudada, é pela graça de Jesus. Olha o que Romanos diz. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Mesmo Deus se mostrando na natureza, mesmo Deus se revelando a nós que Ele existe através da nossa intuição interior, ainda assim os nossos pensamentos foram obscurecidos e as pessoas criaram novas divindades para si. Às vezes essas divindades eram as próprias criaturas. Primeiro ponto, conhecer a Deus é necessário ter encontro com Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a loucura da pregação, porque para as mentes que estão longe de Deus, a pregação é loucura. Para as pessoas que estão distantes do Senhor, não tem o menor sentido a mensagem, a pregação. Ela precisa ser tocada, ela precisa ser transformada pelo poder de Deus. É Deus que se dá a conhecer. E é Deus que toma a iniciativa para que as pessoas possam conhecê-lo. Sempre foi assim. Agostinho dizia que só é possível conhecer a Deus de forma maior quando a graça de Deus ilumina a nossa mente e o nosso coração. Ele disse isso no século V. E a partir dali, todas as pessoas que buscam conhecer a Deus se valem exatamente dessa iluminação que o próprio Espírito Santo traz a nós. O homem natural não sabe das coisas de Deus. Tem que ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que você pode defender a sua fé. Você pode falar da sua esperança. Você pode falar do que você crê. Você pode falar isso para as pessoas. Mostrar para elas que as ideias de Deus, que não partem daquilo que Deus se mostrou, são ideias equivocadas. Você pode fazer isso. Mas você tem que lembrar sempre que ao fazer isso, você também tem que orar. Para que o Espírito Santo traga convencimento, para que o Espírito Santo traga conversão para a pessoa que está ouvindo. Senão ela pode até concordar com você, mas a mente dela não vai compreender tudo. Precisamos da Bíblia
para interpretar corretamente o que a natureza diz sobre Deus e para alcançar conhecimento pessoal que leva à salvação. Só é possível conhecer a Deus mediante Jesus. Só é possível servir a Deus mediante Jesus. O próprio Jesus disse isso. Olha o que ele fala em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mais uma vez. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Agora vocês perceberam que tem uma coisinha a mais acerca de conhecimento aqui. Vocês devem ter percebido que conhecimento ultrapassa a questão de ideias intelectuais. E conhecimento envolve também um relacionar-se com a pessoa que é conhecida. Falei primeiro sobre essa possibilidade. Qual é a possibilidade de conhecer a Deus? Através da vida transformada. E qual é o limite desse conhecimento? Afinal de contas, nós podemos saber tudo sobre Deus? Então há um limite. Devemos distinguir entre conhecer a Deus de forma verdadeira e conhecê-lo de forma exaustiva. Agora cabe aqui um exercício de humildade. Ninguém conhece plenamente a Deus. Na escola bíblica dominical, no domingo, é uma frase que sempre o irmão Gerson fala. É o finito tentando entender o infinito. Não dá. Realmente não dá. É impossível você conhecer plenamente a Deus. Nunca vamos compreender completamente quem Deus é. Se nós pensarmos na imensidão de Deus, na sua grande imensidão, e o conhecimento que nós temos sobre Ele, é como se fosse uma canequinha de café em meio a um oceano. Se o oceano é um conhecimento maior de Deus, a gente consegue alcançar uma canequinha de café. Talvez isso, né, irmão Gerson? Acho que é o máximo que a gente consegue é alcançar essa caneca. Talvez até menos que isso. Mas só para vocês entenderem que há muita limitação humana. Foi por isso que o Spurgeon disse que se aventurar no conhecimento de Deus é um ato de humilhação. E tem que tirar de nós toda a vaidade, porque nós nunca iremos conhecê-lo de forma plena e exaustiva. Nem no céu, nem os anjos têm esse conhecimento. Os anjos não conhecem Deus de forma exaustiva e plena. Ser humano nenhum, nem aqui e nem na eternidade, quando Cristo vier buscar a sua igreja, vai ampliar e muito o nosso conhecimento de Deus, mas não será pleno e nem exaustivo. Vai ser ampliado, mas não será completo, porque nós somos criaturas e Deus é o Criador. Só há conhecimento completo de Deus em Cristo. Cristo conhece completamente Deus e o Espírito Santo. Porque em Deus há uma trindade. Isso a gente vai falar também, viu? Nós teremos um dia aqui para falarmos sobre esse grande mistério que talvez... Aí complica mais ainda, né, irmão? Se já é difícil o finito falar do infinito, imagina o finito colocado ao cubo aí. Dificulta muito mais. Mas a Bíblia revela Deus. Irmãos, Deus não é completamente conhecido. Olha o que os salmistas perceberam isso. Ler os salmos nos faz esse exercício de humildade. No Salmo 145, no versículo 3, o salmista diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Não há limites para a grandeza de Deus.
Salmo 147, 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o teu poder. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Tudo que a Bíblia diz sobre Deus, amor, luz, espírito, justo, nós vamos falar de tudo isso. É integralmente verdade, é verdade absoluta. Mesmo que não saibamos tudo sobre esses atributos. Irmãos, mesmo assim, é um grande privilégio. É um grande privilégio para a igreja se aventurar, se esforçar para conhecer mais o seu Criador. Isso é desejo de Deus. Deus quer ser conhecido. Deus tem prazer em se mostrar. Deus tem prazer em se aproximar de nós. A alegria do Senhor é que nós o conheçamos. Isso é fato. E os meios para isso, foi Ele quem deu. Foi Ele quem proporcionou tanto os meios, quanto as finalidades, os objetivos, tudo que envolve o seu conhecimento é planejado pelo próprio Criador. A incompreensibilidade é um privilégio. Significa que, por toda a eternidade, nunca pararemos de aprender algo novo e glorioso sobre Deus. Você já pensou sobre isso? Porque às vezes a gente pensa que no céu a gente não vai aprender mais nada. A cada dia da eternidade no céu você vai aprender uma coisa nova sobre Deus. E ainda assim você não vai esgotar esse conhecimento sobre Deus. A vida inteira, irmãos, nós vamos ler as Escrituras, estudar as Escrituras, nos aprofundar nas Escrituras e ainda assim terá muita coisa para aprendermos. É um exercício para a vida inteira. E ela não vai parar quando você se encontrar com o seu Deus. Lá na eternidade, você também vai continuar aprendendo e crescendo sobre o nosso Deus. Então, conhecê-lo, honrá-lo, obedecê-lo, servi-lo, será algo que nós vamos buscar por toda a eternidade na nossa vida. É por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Viver no céu é a coisa mais linda que Deus providenciou para nós. Mais linda, porque lá vai ter crescimento, lá vai ter vida, lá vai ter comunhão com Deus. Lá nós vamos aprender mais sobre Deus, assim como nós iniciamos aqui. Nós iniciamos aqui e continuamos lá. Lá vai ter comunhão, lá vai ter louvor, lá vai ter serviço. Tudo o que nós iniciarmos aqui de forma bondosa, aqueles prazeres de servir a Deus que acontece aqui, continuará lá no céu. A única coisa que não vai ter lá é pecado. Porque a presença do pecado ainda está neste mundo. Mas no céu não haverá essa presença mais. Colossenses 1:10 fala assim. É uma ação de graças do apóstolo para a igreja de Colossos. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O Salmo 139 fala assim, o versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Conhecer a Deus é só uma parte da nossa vida.
glorificá-lo e exaltá-lo é a finalidade maior. Infelizmente, meus irmãos, nós divorciamos isso. Conhecer como algo apenas intelectualizado, como algo teórico. Por isso nós criamos a palavra teoria para separar aquilo que é prático da vida. E acontece isso. Tem pessoas que nem se converteram a Jesus, mas que leram a Bíblia inteira. Alguns que nem em Deus creem, mas leem a Bíblia inteira. E eles conseguem te falar muita coisa do que a Bíblia fala sobre Deus. Mas isso é apenas um ato intelectual que não tem nenhuma relação com a vida dessa pessoa, que não gera nenhum louvor, nenhuma adoração a Deus, é algo frio, é algo simplesmente intelectual. Não é desse tipo de conhecimento que a Bíblia diz. Não é desse. Conhecer a Deus é conhecer a sua pessoa, não é saber sobre Deus. Aqui tem que ficar muito claro, saber sobre Deus, todo mundo pode saber alguma coisa. Alguma coisa. Mas conhecer a Deus tem que se relacionar com Ele. Muita gente fala sobre Deus. E muito cuidado, meus irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se nós queremos ter uma vida abundante na presença de Deus, nós temos que parar de ficar falando sobre Ele e conhecê-lo de verdade. Para desfrutá-lo da sua beleza, da sua graça e da sua bondade sobre nossas vidas. Nós só sabemos o sabor de uma comida depois que nós o experimentamos. Nós só conhecemos o prazer de um mar quando nós adentramos aquele mar. Não é a mesma coisa que vê-lo pela televisão. Então, falar sobre algumas coisas, muita gente fala. Agora, conhecer a pessoa, conhecer o Senhor, é preciso uma aproximação, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida de devoção. Aqui na igreja, irmãos, que o Senhor nos dê o verdadeiro conhecimento de Deus e não ficar falando sobre Deus. Não é para isso que nós lemos as Escrituras. Nós não lemos a Bíblia para ter conhecimento intelectual. Nós não oramos simplesmente por uma obrigação religiosa. Não, nós queremos estar perto do nosso Deus. Podemos saber muitos fatos sobre uma autoridade sem conhecê-la pessoalmente. Conhecer a Deus exige relacionamento e interação pessoal. É tudo em nós se envolvendo nesse conhecimento. É a nossa vontade, é o nosso intelecto, são os nossos pensamentos, são os nossos desejos inclinados para Deus. Esse é o desejo dele, é esse conhecimento que o Oséias está falando. Quando Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está se referindo a uma nação que estava desobedecendo a Deus. E Deus diz assim, olha, sabe por que vocês estão me desobedecendo? Porque vocês não me conhecem. Porque conhecimento traz aproximação, conhecimento traz relacionamento, conhecimento é um ato de amizade, de aproximação, de comunhão, de estar junto, de estar próximo. É esse tipo de conhecimento que a Bíblia fala. E é isso que nós temos que buscar para a nossa vida. Nesse ponto, irmãos, a pessoa de fé, a pessoa que crê em Cristo, a pessoa que busca a presença de Deus na sua vida pela fé, conhece a Deus mais do que o teólogo que lê livros e livros e livros sobre Deus.
Vocês perceberam a diferença? O estudo tem o seu lugar, tem o seu espaço. Mas o mundo moderno, por essa coisa que não faz parte do pensamento de nenhum escritor bíblico, separa, como se conhecimento fosse algo abstrato e relacionamento uma coisa à parte. Isso foi inventado por nós. Nós inventamos isso. Nós criamos esse tipo de ideia. E ela prevalece muitas vezes na vida de muita gente. Não é assim que Deus diz. Conhecê-lo é experimentá-lo. Conhecê-lo é obedecê-lo. Conhecê-lo é honrá-lo. Então lembre disso. Se a pessoa conhece a Deus de verdade, ela se esforça para honrá-lo. Senão ela não conhece. O conhecimento gera temor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. O conhecimento por si só, o conhecimento como algo, como uma finalidade da vida, ele traz orgulho. Disso mesmo, o apóstolo Paulo disse isso. O sábio não tem que se orgulhar na sua sabedoria. Todos nós temos que nos regozijar e nos alegrar no Deus Todo-Poderoso. Ele é a finalidade. O fim último da nossa vida é glorificá-lo. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Conhecer por conhecer gera soberba. Irmãos, parece que nós não entendemos bem isso. Eu estava numa reunião de obreiros da casa do Senhor, ministros da casa do Senhor. E houve um desentendimento na reunião. E o rapaz que começou um curso básico de teologia, básico, tá? Que é o primeiro passo para começar a conhecer as coisas de Deus. Ele já achou que era a quarta pessoa da Trindade. Estava na reunião, aí uma irmã foi dar a opinião dela. Essa opinião discordava da dele. Na mesma hora ele lançou na lata. Você não sabe nada de Bíblia, você não sabe nada de teologia. Quem sabe sou eu, por isso que eu tenho que falar. Foi assim que ele se expressou. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Assusta isso. Isso assusta. Isso mostrou o quê? Que para ele o conhecimento trouxe soberba. Então ele não conheceu Deus. Não é uma finalidade em si. E às vezes nós nos enganamos, viu? Nós nos enganamos. Nós achamos que temos que estudar simplesmente por estudar. Não, meus irmãos. Nós estudamos porque desejamos conhecer o nosso Deus. Tem que gerar adoração. O resultado daquilo que você aprende com Deus tem que te colocar de joelhos. Você tem que orar. Isso é conhecer. Quando nós conhecemos a Deus, quando você lê a sua Bíblia e aprender uma coisa nova com Deus, começa a meditar nisso que você aprendeu. Medita, gasta tempo nisso que você aprendeu. Para isso sair só da sua cabeça e chegar aqui no teu coração. Para não ficar só aqui. Ela deve começar aqui, porque nós somos seres inteligentes. Deus nos fez assim. Então ela começa aqui. Mas depois ela vai se expandindo e vai alcançando o nosso coração, vai alcançando o nosso desejo, vai alcançando a nossa prática de vida. As pessoas que mais conhecem ao Senhor são as pessoas com uma vida espiritual vibrante. Vibrante. São pessoas que têm uma vida espiritual que inspira quem está perto dessa pessoa. O J. Packer ele vai trazer 4 evidências do conhecimento na vida de Daniel. Olha o que ele faz. Irmão, isso aqui é coisa que vem do céu. J. Packer utiliza o livro de Daniel para mostrar como o conhecimento de Deus manifesta na prática. Como que se deu na vida desses homens? Olha o que acontece aqui. Primeiro, traz força e atividade.
Quem conhece a Deus não são passivos, agem quando a honra de Deus é desafiada. Se você conhece a Deus, você é fortalecido e você não é inerte. Não, você está em atividade. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece ao seu Deus resistirá com firmeza. Falando de um tirano que iria vir, iria oprimir o povo de Israel. Iriam seduzir aqueles que não conhecem a Deus, porque aqueles que realmente conhecem a Deus iriam resisti-lo com firmeza. Conhecer a Deus traz força. Segundo, ela amplia os nossos pensamentos. Quem conhece a Deus tem grandes pensamentos sobre Deus. Olha a diferença. Quem conhece a Deus tem pensamentos enormes sobre o próprio Deus. Olha o que o Daniel fala no capítulo 2, no versículo 21. Que Deus muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Teve uma vez que Daniel falou para o próprio rei Nabucodonosor, o rei mais importante do mundo, o imperador. Tinha um poder maior que o do Trump, para vocês terem ideia. O Nabucodonosor. Para vocês terem ideia do tamanho do poder do Nabucodonosor. Daniel falou para ele, falou assim, olha, isso que você sonhou mostra que você é um grande rei nesse mundo aqui. Mas Deus vai tirar o trono de você, você vai sofrer as consequências da sua soberba e da sua rebeldia, você vai ficar um tempo sofrendo com isso, até você reconhecer que Deus é altíssimo e soberano. E assim aconteceu com ele. Até você reconhecer quem é o Deus altíssimo e quem é o soberano. Quem conhece a Deus tem grandes pensamentos sobre Deus. E dá coragem. Quem conhece a Deus tem coragem. Os seus amigos, Cedraque, Mesaque e Abednego, foram obrigados a adorar a estátua do rei. Um ato de rebelião e de idolatria. Mas eles conheciam Deus. Esses conhecem Deus. E o rei falou para eles assim, olha o que o rei disse. O rei criou uma fornalha ardente, um forno em fogo. Chegou para esses 3 amigos de Daniel e falou para eles assim, ou vocês adorem a minha estátua, porque eu estou pedindo para o reino todo me adorar, ou vocês fazem isso, porque eu sou o rei aqui. E naquele mundo antigo o rei tinha prerrogativas divinas, eles se achavam divinos. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Vocês vão ser jogados nessa fornalha. Vocês vão sofrer a penalidade. Olha o que eles respondem. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isso é a coragem de quem conhece Deus. Então, conhecer a Deus nos dá uma vida ativa diante de Deus. Quem conhece a Deus é ativo, é corajoso e tem grandes pensamentos acerca do Criador. Nada supera esses pensamentos. E agora, para fechar isso aqui, tem algo maior que conhecer a Deus? Tem. Tem algo mais sublime do que conhecer a Deus? Mais uma vez, os nossos conhecimentos são limitados, mas são grandiosos. A única forma de você conhecer a Deus primeiro, para você conhecer a Deus, a única forma disso é você ter sua vida próxima a Ele. Para você experimentá-lo. Para você viver aquilo que Ele tem para você. E através daquilo que Ele se mostrou, que está aqui na sua palavra. Irmãos, eu posso falar da minha vida. Eu amo o meu Deus.
E quando eu leio as Escrituras, é de verdade, irmãos, para conhecê-lo melhor. E às vezes, irmãos, não tem jeito, meus irmãos. Nós temos que nos humilhar e reconhecer que a gente não sabe quase nada. Conseguimos um pouquinho através do que a Bíblia diz. Se ela diz sobre Deus, é nisso que nós temos que crer e se apegar. A autoridade máxima é o que a palavra de Deus diz, porque Deus usou pessoas e se revelou a nós. Agora, mais importante do que conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. Mais glorioso do que conhecê-lo é ser conhecido dele. E se Jesus mudou a tua vida, Ele conhece você. E aí é diferente. Porque o seu é limitado, mas o dele não. Ele te conhece, Ele te ama. Olha o que João fala. No capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Conhecer a Deus através de Jesus. Esse é o único caminho. Conhecer a Deus através de Jesus. Então que Jesus seja Senhor no seu coração. Que Jesus domine o teu pensamento todos os momentos. Que Jesus faça parte do seu dia a dia. Que o desejo de conhecê-lo faça parte de você. Então você pode conhecer a Deus através do estudo, ouvindo o que vocês estão ouvindo aqui hoje, através da pregação, prestando atenção. E a obrigação do pregador qual é? Nenhum pregador tem autoridade em si próprio. Se eu falar alguma coisa aqui que está fora da Bíblia, alguém aqui tem obrigação de crer? Ninguém tem obrigação de crer. A autoridade não é minha. O que a Bíblia fala? O pregador, ele é um mordomo. O dono da casa não sou eu. As riquezas do Senhor é dele. O que a gente faz só? O servimos. Eu sirvo a Jesus transmitindo as palavras de Jesus para vocês, não as minhas. E ai de mim, se ficar inventando coisas. Ai de mim, se ficar inventando ideias. É por isso que eu faço anotação aqui, porque de vez em quando nós corremos um sério risco. Às vezes eu estou pregando e às vezes eu erro, viu? Graças a Deus vocês são graciosos e não é erros intencionais e maldosos. É erros de falta de precisão. Então quando nós colocamos aqui, uma vez eu falei que tinha 12 filhos, a mãe do Wesley, a irmã missionária, chegou na pastora, ela tinha 19, é 19, não é? E eu falei 12, tá vendo? Porque eu não tinha anotação. Aí na cabeça veio 12, falei 12, mas a irmã falou, pastor, não é 12 não. Na hora que eu saí lá, pastor, é 19. Não é erro grave, claro, né? É uma falha. Mas nós que falamos a palavra de Deus temos que ter cuidado para ser o mais preciso que nós pudermos. Mas como somos humanos, podemos falhar. Mas irmãos, ainda assim, não tira a responsabilidade. Ela só aumenta. Amém, irmãos? Então, a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste.